Bom dia, boa tarde, boa noite, filhos de Deus. Hoje eu quero falar sobre a Bíblia, né? Sobre a nossa Bíblia Sagrada. Quero falar que, para quem não conhece a Bíblia Sagrada, ou quem já leu algumas partes, eu, sinceramente, não conheço, tá? Eu não conheço. Mas eu tenho, assim, uma base do que a Bíblia ela refere pra gente. O que ela representa para a gente é normalmente assim. O que está escrito aqui na Bíblia é nosso ensinamento, tá? É um ensinamento para a nossa vida. É um ensinamento para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa viver com Deus. Viver com Deus através de Jesus Cristo, né? Então, tudo que está escrito aqui nesta Bíblia, nas nossas Bíblias, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis fala sobre o agir de Deus, né? Fala sobre Deus construindo o mundo, fala sobre Deus restaurando nossas vidas, porque ele construiu o ser humano, construiu os animais, construiu tudo que está escrito, tudo que a gente vê no mundo inteiro, foi Deus quem fez, né? E não é só isso, tá? Porque assim, Deus criou o mundo, depois criou os seres vivos, criou os seres humanos. Então, através dos seres humanos, eles pecaram. E mesmo assim, Deus restaurou a vida deles. Deus perdoou, dando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então, a Bíblia refere isso, sim. De Gênesis a Apocalipse é sobre a restauração de nossas vidas, tá? A restauração de que a gente possamos ter uma vida em Cristo Jesus. Uma vida não só em Cristo Jesus, mas uma vida lá no céu com Deus, com os dois. Então, em Apocalipse está escrito, que é o último livro da Bíblia, está escrito sobre a volta de Jesus Cristo, está escrito sobre, né, a gente ter uma vida com Deus lá no céu com Ele. Mas não é só isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim, é que a Bíblia, ela retrata muitos benefícios para a gente. Porque a Bíblia, ela nos ensina a amar, ensina a perdoar, ensina a viver debaixo do perdão, ensina a viver com nossas emoções, ensina a gente a tratar os nossos pais, ensina a gente a tratar as pessoas, ensina a gente viver melhor. E saber que através de nossas vidas existe um amor tão grande, que é o de Deus por a gente. Então é isso que a Bíblia retrata. A Bíblia retrata a vida, retrata amor, retrata paz, retrata fé, retrata esperança, que é por isso que também existe as curas de Jesus Cristo aqui na Terra. Quando ele estava aqui na Terra, ele curou muitas pessoas. Ele viveu com muitas pessoas. Ele teve os discípulos dele. E os discípulos dele não era uma pessoa compassiva, não era uma pessoa entendida, mas ele instruiu eles. E através do nosso Jesus Cristo, ele nos permite a gente orar pelas pessoas, aqueles que eles são escolhidos, né? Os filhos de Deus. Que Deus deu autoridade, Jesus deu autoridade aos seus discípulos para que eles orassem, para que eles curassem. Foi como que Jesus Cristo deu um poder para eles. Esse é o mesmo poder que eu e você pode ter, se você foi abençoado por ele. Você pode fazer isso pelas pessoas. Você pode curar, você pode restaurar. Só basta ter fé, né? E é por isso que também na Bíblia ela nos dá esperança, ela nos dá a vida, ela nos dá fé. Porque tem muitas histórias. Muitas histórias que te faz você ter fé, te faz você ter esperança. E vamos continuar aqui. Que o nosso rei Salomão, o sábio, né, o rei sábio, nos fala sobre a vida, que está lá em
Eclesiastes 12, versículo 9. Que aqui ele fala sobre a conclusão da vida, que ele simplesmente colocou na cabeça que a vida ela é uma ilusão. Então ele aqui chega numa conclusão sobre a vida. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos, bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal, viu? Então aqui o nosso rei Salomão fala que vamos prestar contas a Deus, né? Seja do bem ou seja o mal. E que Deus é o pastor de todos nós, não é isto? Então que também estudar demais cansa a mente. Na verdade, se você faz tudo demais, cansa a mente. E que a gente nasceu, né? Que a gente fomos criados para obedecer os mandamentos de Deus. Que era isso, né? Que desde o princípio era para ter acontecido, né? Deus criou Adão e Eva para obedecer os mandamentos dele, não é? Aí veio o pecado no mundo. E mesmo assim, Deus nos deu a esperança da vida, que foi Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E, hoje em dia, muitos não obedecem os mandamentos de Deus, não é? Mas fomos criados para obedecer os mandamentos de Deus, porque Deus é aquele que é o pastor de todos nós. E nós somos as ovelhas dele, a ovelha que ele não deixa nunca para trás. Que é por isso que você está vivo hoje, para ser mais uma vitória de Deus. E você pode ser mais uma vitória, muito mais, se você crer nele, se você obedecer a ele, se você temer a ele. Que é isso que fomos criados, né? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o pastor de todos nós. Ele é o Criador de todos nós, de tudo que há nessa terra. Deus é o Criador. E você é a maior obra-prima dele. Porque é por você que ele entregou Jesus Cristo amado. Não foi pelas coisas que ele fez desse mundo, mas foi por você. Você, eu, sua família, todos nós nessa terra. Somos a maior obra-prima dele. Aquela obra-prima que ele ama, que ele cuida, que ele perdoa, que ele salva, que ele ajuda, e que ele é amoroso e paciente, e que ele tem tudo em suas mãos. Tudo da sua vida está nas mãos dele, e ele cuida de tudo. E o tempo dele não é o seu, mas é o tempo determinado para tudo dar certo.